Você deve estar pensando por que aprender sobre o politeísmo em pleno século XXI, certo? Eu tenho aqui em minhas mãos o livro Zeitgeist, Os Deuses do Tempo. Porque como a gente pode ver pela capa, se trata sobre um tema que nós comumente conhecemos como mitologia nórdica. Então nós temos aqui Zeitgeist, Os Deuses do Tempo, escrito por Bruder. Na capa nós vemos uma ferramenta importantíssima e central neste livro, que é a ampulheta. E ao redor nós vemos o nome de todos os deuses que nós vamos ser apresentados. E qual que é o papel de cada um deles. Só que tem um problema. A gente aprendeu por aí que a mitologia nórdica é uma diversão. A gente vê filmes com Thor e se diverte rindo e acha que a mitologia nórdica é apenas isso. É uma diversão, é algo morto já há muito tempo e que só vale a pena a gente aprender por curiosidade. Só que o que este livro se propõe a fazer é algo diferente. Vocês sabem que os povos germânicos e os saxões, eles não viam a mitologia nórdica como uma diversão, como uma curiosidade, como algo morto. Eles viam a mitologia nórdica, que para eles não era mitologia, como uma conduta de vida. Era tudo que eles tinham. E adivinha só, eles viveram com essa conduta por muito tempo até a chegada dos cristãos. Eles viviam baseado no conhecimento que eles tinham dos deuses, e o que esse livro se propõe a fazer é mostrar que conhecimento era esse que fez com que tantos povos, durante tanto tempo, tenha vivido de forma harmônica e com sucesso durante a história. Então, quando você ler este livro, você vai ver que ele está ensinando uma conduta, uma técnica sobre como nós devemos viver, uma forma de entender o universo em que nós vivemos através do conhecimento dos deuses. Eu vou confessar para vocês que eu comecei a leitura de Zeitgeist de forma muito cética. Quem, em pleno século XXI, vai tentar me convencer que o politeísmo é uma filosofia de vida que vale a pena a gente sequer conhecer? Só que daí eu fui vendo o que de fato era o que nós chamamos hoje de mitologia nórdica. E pude perceber que é muito maior e muito mais complexo do que essas curiosidadezinhas que nós vemos por aí espalhado pela internet. Primeiro de tudo, ele não está pedindo que a gente acredite em Thor, em Frigga. Não, você não precisa acreditar nos deuses. Você simplesmente tem que olhar isso de uma forma científica. Você vai lá, tem uma hipótese, testa e vê se de fato ela faz sentido ou não. Esses deuses, ao contrário do que nós estamos acostumados a entender como deuses ou Deus, ele não demanda fé. O que essa conduta ensina é que cada um destes deuses vai ter o seu tempo. E estes deuses são uma forma da gente compreender o universo e entender a nossa vida. Então, quando a gente termina de ler, a gente entende através de todo esse conhecimento qual que é o nosso lugar no universo. Não só no espaço, mas principalmente no tempo. E a conduta, ela só pede autoconhecimento. Vai lá, vê o que dá, se conheça. Nada mais do que isso. E o que me surpreendeu muito é ver como este conhecimento que aqui é apresentado, ele está coadunando, ele está ali lado a lado com o conhecimento científico mais atual que nós temos. Por exemplo, a conduta fala que nós temos que sim viver em harmonia com a natureza, mas ela não diz que a gente tem que ser passivo, aceitar tudo. Os saxões e os povos germânicos não eram exatamente povos que viviam em completa paz e harmonia, dedinho pra lá. Eles entendiam que existem tendências da natureza que nos levam à destruição e que nós precisamos ter coragem para lutar contra essas tendências. E isso nada mais é do que a visão de entropia das leis da termodinâmica contemporâneas. E muita gente vai acabar tentando entrar no politeísmo com a cabeça que nós temos hoje das religiões atuais. Por exemplo, conceitos como céu, pecado, bem absoluto, mal absoluto, nada disso existe na conduta que é apresentada neste livro. No politeísmo, os deuses estão em tudo ao nosso redor, mas eles não interferem nas ações e vontades humanas. Então como é que isso se aplica na prática? Vamos dar uma olhada. Nós temos algumas gravuras que nos fazem entender como a vida é feita de ciclos. Vocês estão vendo aqui nessa primeira gravura, por exemplo, que existem 3 grandes grupos de deuses na mitologia nórdica, neste conhecimento, nessa conduta. Por exemplo, aqui no começo nós temos os deuses Ases, depois nós temos os deuses Vanes e por fim, aqui embaixo,
nós temos os deuses titãs. Para vocês verem como isso se aplica a qualquer coisa, veja essa outra gravura, onde nós vemos que esses 3 grupos de deuses, eles representam alguma passagem do nosso dia mesmo. Por exemplo, os Ases, eles são responsáveis pela manhã, é onde nós construímos, é onde nós subimos. Os Vanes são responsáveis pela tarde, é onde nós fazemos a colheita, é onde nós fazemos a descida. E os titãs, no final, é onde ocorre renovação, a passagem, tudo isso à noite. Nós vemos nessa outra gravura, por exemplo, que existe 1 hora para cada tipo de deus em um dia. Não só isso, nós temos dias da semana específicos para cada deus. Então, por exemplo, na quinta nós temos aqui Thó, que é quando eu estou gravando este vídeo. Thó é um deus que representa o relâmpago, as ideias. É um bom dia para gravar este vídeo porque é um dia que propicia essa criação, essa criatividade. E nós vemos que estes ciclos se aplicam a qualquer coisa. Olha aqui, nós temos este mesmo ciclo aplicado em um ano completo. Não só isso, nós temos esse ciclo inteiro aplicado num ciclo de vida. Desde que nascemos até as pessoas que alcançam 125 anos. Cada fase da vida vai ser representada por algum deus. E esses deuses nos dizem que nós temos que ter paciência. Cada fase ela é propícia para alguma coisa, seja no dia, seja na semana, seja na nossa vida. Foi apenas no final da leitura que eu finalmente entendi o subtítulo deste livro, Os Deuses do Tempo. Porque tudo isso aqui é sobre o tempo. E eu acredito que essa seja uma das principais lacunas que existem na nossa contemporaneidade. A gente, vamos ser sinceros aqui, a gente não sabe lidar com o tempo. Quer um exemplo? Ansiedade. Ansiedade é um problema muito forte e muito alastrado em toda a nossa sociedade. E uma das raízes da ansiedade é justamente essa nossa incapacidade de compreender e aceitar o tempo, o imediatismo que nós temos, a vontade de querer que tudo aconteça exatamente quando a gente quer, sendo que não é a gente que determina o tempo, e sim a natureza ou os deuses. Então eu deixo aqui a minha recomendação para que vocês leiam Zeitgeist, Os Deuses do Tempo, para você conhecer de fato o que é o politeísmo, o que é essa tal da conduta. E eu tenho certeza que se vocês forem de mente aberta, por mais cético que você seja, como eu sou, vocês vão ver que aqui vai muito além de um livro de simples curiosidades, de saber um pouco mais sobre a mitologia nórdica, não. Aqui nós temos uma ferramenta importantíssima e crucial para entender a vida. Se você quiser saber como adquirir, dá uma olhada na descrição deste vídeo.